Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. Sede agradecidos, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai-vos o alto e a admoestar-vos uns aos outros, com toda sabedoria. No fundo dos nossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo o que fizestes em palavras ou obras, seja feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças ao Deus, ao Pai. Esposas, sede solícitas para que as vossos maridos convém do Senhor. Maridos, amai-vos nossas esposas e não sejam grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois é bom, correto do Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não te desanimem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviram o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha porque teu pai e eu estamos angustiados a tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Respeito para com ele, para com tudo aquilo que lhe diz e faz referência. É que teremos a graça e colaboraremos para que nós consigamos trilhar os seus caminhos. Não é fácil trilhar os caminhos do Senhor. Aliás, a
dois textos que nos dão essa ideia. O primeiro deles é um texto bíblico, que está no livro de Jó, capítulo 7. A vida do ser humano sobre essa terra é uma constante luta. É até a expressão popular: a gente mata um leão a cada dia, na verdade. É muita coisa. De boleta equatorial a tanta coisa que tem. Então são muitas. Porém, essas dificuldades, elas não podem ser vividas em si mesmas e permitir que elas criem obstáculos quanto à contemplação da vida, do fascínio da vida. Se a vida é difícil, ela também é fascinante. Fascinante, sobretudo, quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós conseguimos vencer os obstáculos que o mundo cria e que muitas vezes também eu construo e que vai nos paralisando, que vai nos desviando ou nos fazendo desistir. Felizes os que temem o Senhor, que trilha os seus caminhos, implica vencer nossas faltas, vencer nossos pecados, vencer nossos vícios, vencer o nosso temperamento, sim, quando eu me decido a aceitar a atração que Deus causa em mim, até meu temperamento é mudado. Mas isso aqui é um exercício, por isso que a vida é árdua e nós não podemos ser como sempre fomos. Temos sempre que ser melhores um pouco a cada dia. Daí que eu digo sempre para mim, para o rebanho que me é confiado, muito cuidado com aqueles e com aquelas que dizem eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Muitas vezes essas expressões escondem uma cruel caridade que na verdade não é caridade, né? Temos que ter muita cautela com aquilo que nós emitimos ao outro. E hoje então, pelas redes sociais, tudo é fácil, tudo é muito volúvel, tudo é muito oscilante. Falamos e muitas vezes não entendemos a dimensão do que está sendo dito. E muitas vezes o estrago é terrível. O outro texto é de um escritor, aqui vizinho nosso do Maranhão, Gonçalves Dias, filho ilustre de Caxias. Dentre os seus escritos, O Canto do Tamoio. Diz o texto que o cacique da tribo preparava o seu filho para ser o seu substituto, o cacique que iria governar aquela terra. E aí uma das provas era guerrear com outra tribo. E o filho então foi com todo um grupo de nativos da sua tribo para a guerra. Qual surpresa do cacique? O filho voltando sozinho, cabeça baixa, triste, com vergonha. E o cacique então disse: sim, meu filho, a vida é luta renhida, que aos fracos abate, aos fortes e bravos só faz exaltar. Viver é lutar. Então a vida nossa será isso, uma constante luta, mas sobretudo crendo, e aí vem o tema para esse ano jubilar, peregrinos de esperança, pois nós não podemos nos mover como os outros se movem. As pessoas no geral se movem vendo sinais positivos. Ah, vai dar certo. Nós não. Mesmo quando a maré é ao contrário, mesmo quando o mar da nossa vida enfrenta procelas, mesmo inclusive tendo de depararmos com tsunamis, terremotos e maremotos, nós somos filhos e filhas da esperança. E a esperança tem um nome e tem um rosto: Cristo Jesus. Lembremos que o anjo disse a Maria:
que o Deus que ela iria gerar é o Deus do impossível. Notemos que o impossível aqui não é segundo a minha lógica, mas segundo a lógica de Deus. E às vezes rezamos, como diz São Tiago, e também como Paulo aos Romanos, pedimos isso, aquilo, outro, e não compreendemos, mas Deus sabe quando é a hora de realizar o impossível na sua vida. E aí é preciso que sejamos dóceis, atentos, para perceber que Deus é conosco, que Ele não desiste de nós e que nós precisamos corresponder alimentando nossa intimidade e não nos abatendo com as situações adversas da vida. Por isso, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. E aqui entra no horizonte da festa de hoje, dentro da oitava da Páscoa, que vai terminar dia 1º de janeiro, com a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, o destaque da família. Deus, o Pai, quis que o seu Filho viesse ao mundo por meio de uma família. Poderia ter vindo de várias formas, só que essas várias formas são só conjecturas. O fato é que o Filho, o Pai Eterno, nasceu justamente sob a custódia de uma mãe e de um pai, e deles recebeu tudo o que um ser humano normal deveria receber: o temor a Deus, o conhecimento da lei, uma profissão. Lembremos, este não é o filho do carpinteiro? E o texto é claro dizendo que ele, Jesus, era submisso aos pais. A submissão aos pais não é tarefa fácil, sobretudo na adolescência. Já eu falo sobre isso. Mas a submissão aos pais, o exercício de nos submetermos a eles, é um exercício também de nossa submissão a Deus. Daí que no texto da carta aos Hebreus, no capítulo 4, diz lá que Jesus, mesmo sendo Deus, aprendeu a ser obediente entre lágrimas e sofrimentos. Obedecer não é tarefa fácil, exige maturidade, exige abertura espiritual para entender, para discernir, para compreender a mão de Deus agindo em nossa vida e, sobretudo, a mão de Deus nos sustentando e nos fazendo crer que Deus não joga contra o nosso time. Ele está conosco. Ele está conosco e quer nos ajudar nessa grande, árdua e bela caminhada nas estradas do mundo rumo ao céu. Falei da família e quando da adolescência, o que acontece conosco, no geral, nem sempre, nós tendemos a achar que a família do outro é melhor do que a nossa. Sobretudo adolescentes terríveis, como eu fui. Meu Deus! Ainda bem que na minha época não tinha celular para filmar as coisas. E para mim, a minha família era até boa, meu pai está aqui. Mas a família melhor era a família vizinha, de seu Mário e de Dona Lourdinha. Mas por que a família de seu Mário e de Dona Lourdinha, minha amiga, já está querendo se rir já? Calma, você nem tem ideia da piada. Não é piada, é verdade. Por que a família de seu Mário e de Dona Lourdinha eram melhores? Porque na casa deles tinha o quê? Leite em pó. Naquela época era o supra-sumo. E nós ficávamos, meus irmãos 2 e eu, ficávamos aguardando os filhos de seu Mário e Dona Lourdinha nos convidarem para brincar na casa deles. Eu comecei a perceber que onde eu me escondia, meus irmãos também se escondiam, na cozinha. E aí eu percebi que também eles, idade próxima a mim, também gostavam muito da casa de seu Mário, porque tinha leite em pó, tinha seminho. E nós comíamos devagar, porque aquele leite em pó, viu? Cuidado, se comer rápido, engasga e morre. E aí,
Nós fomos criados assim nessa ilusão, só que pouco a pouco percebemos que não. A melhor família é a nossa, mesmo com seus reveses, mesmo com suas sombras, mesmo com seus problemas. É ali que é o nosso porto seguro. É ali que é engendrado, fortalecido, constituído o homem e a mulher. E é lá, na nossa família, que é preciso que nós vivenciemos nossa vocação, sal da terra e luz do mundo. Daí que é preciso orar, 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 suplicar em confiança ao Deus da vida para que o milagre aconteça. E aí vamos entendendo que a família é o elemento social ou a instituição mais antiga que se tem registro. Essa família, onde um homem e uma mulher se dão um ao outro, constituem uma unidade social. Essa unidade social, a igreja apresenta três momentos pelos quais podemos manifestar a fecundidade. O primeiro é a via biológica, os casais que têm filhos. Mas encontramos casais que não têm. Qual é a segunda? A adoção. É um ato de coragem e de liberdade, com a qual também manifestamos a fecundidade. O terceiro é a via da caridade. Quantos casais que têm até filhos adotam e ainda assim atuam para mitigar os sofrimentos de idosos e os sofrimentos de crianças em orfanatos? Ou seja, nós não podemos ter uma visão estreita acerca da fecundidade. Os meios para sermos fecundos são muitos. Basta que em todos eles exista o amor. Estou indo para a conclusão. Esse mandamento, quarto, honrarás teu pai e tua mãe, é o único mandamento que tem uma promessa. Honrarás teu pai e tua mãe, terás aqui uma vida longa e feliz. E o interessante, duas eram as tábuas da lei, em uma tinham só 3 mandamentos. Eram os mandamentos ligados a Deus. E na outra tábua tinham 7 mandamentos, encabeçados pelo 4. E esse 4º mandamento é justamente para compreender que a vida familiar é o lugar do encontro. Por isso que a segunda leitura diz que suportai-vos mutuamente, perdoando. O que é suportar? Aí deixa o jeito, fica aí. Não, é sermos suportes. A nossa família deve ser suporte. Mesmo quando um membro da família nos inquieta, nos deixa preocupados, tristes, doídos, a família é o lugar do suporte, é o lugar do abrigo. E aí existe o mistério da família no sentido de nela experimentarmos Deus. Concluo dizendo que sim, a família já teve tantas situações de perseguição e até os dias de hoje, mas a família sempre vencerá. Acredite, sempre. Quando eu vejo um jovem casal procurando um padre para se casar e constituir uma família, é Deus vencendo. Quando vejo uma família ressignificando as perdas e dores e buscando cada vez mais se enfronhar no Senhor, eu vejo que a família vai vencer. E a família traz consigo a beleza de ser família. Às vezes a família é só do pai, só com a mãe, com ambos. A família às vezes sem os filhos ou com muitos filhos. A família às vezes com a avó e o avô. A família com... Enfim, é a família que nós temos. Que você louve a Deus por sua família, mesmo que ela não tenha leitinho. Louve a Deus por sua família. Louve a Deus pela oração do seu pai. Louve a Deus pela oração de sua mãe. Louve a Deus pelo abrigo que você recebeu, por mais simples que seja. Louve a Deus por sua história.
é a sua história, insubstituível, valiosa é a sua história. Obrigado por vocês serem membros dessa família que é a igreja, que é a paróquia. Deus muito lhes pague e que juntos continuemos até um dia chegarmos à grande família de Deus que é o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Eu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, veio aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, da Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, remissão dos pecados, ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, como família do Senhor, apresentemos ao coração do Pai os nossos pedidos. Com a nossa resposta, digamos: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Fortalecer a unidade da Igreja espalhada pelo mundo, unida ao Papa Francisco e ao Colégio Universal dos Bispos. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Restaurai as famílias destroçadas pelas discórdias, pela falta de amor e de respeito. Fazei brotar a paz e o perdão no seio familiar. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dissipai do mundo as guerras, os discursos de ódio e fortalecei o vínculo da amizade e da solidariedade entre os povos. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Ajudai-nos a viver este jubileu do ano de 2025 com o impulso vivo e transformador do Espírito Santo, para sermos agentes semeadores de esperança nos corações do mundo. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai todas as famílias e grupos que vivem um vínculo fraterno e amigo, com um testemunho autêntico, assim como viveu a Sagrada Família de Nazaré. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. O texto sagrado diz às esposas: sede solícitas para com vossos maridos, como convém o Senhor. E diz: maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Muitas vezes, por discursos intencionais, foi proposto, ou foi estabelecido, ou foi divulgado que a ideia no Ocidente da violência familiar é querida ou aceita pela Igreja. Uma pena. O texto sagrado não pede, em hipótese alguma, atos de violência, atos de agressão. Pede que cada membro da família seja precioso e cuidadoso um com o outro. A solicitude para a mulher também é para o marido. O não ato de violência para o marido também é para a mulher. O ato de ouvir os pais também é para os pais ouvindo os filhos. Vamos pedir ao Senhor, sobretudo pelas famílias que vivem momentos de violência. Ou seja, não há diálogo, não há interação, não há perdão. Peçamos ao Senhor que essas famílias tenham sabedoria para bem decidir os novos caminhos que deverão percorrer. Nós nos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Escutai, Senhor, esses pedidos que brotam do coração da vossa família aqui congregada para celebrar o mistério de Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.